Olá, boa noite a todos. Meu nome é Tiago Dias, sou bacharel em Direito pela Universidade Presbiteriana Mackenzie, especialista em Direito Ambiental, Direito Constitucional e Direito Tributário pela Universidade de Cândido Mendes. Agradeço o convite da Comissão de Cultura e Eventos da OAB São Paulo, em nome de quem faço agradecimentos especiais ao professor Dr. Alexandre Rolo, para falar hoje sobre o tema Efeitos da pandemia do Covid-19 e o direito ambiental brasileiro e a sua repercussão em temas internacionais. É importante dizer aqui que, antes de iniciar, de que a questão da pandemia do coronavírus e todos os seus reflexos são superiores às dimensões sanitárias, que já são de bastante monta, de bastante preocupação, mas também influenciam o futuro do Brasil e como o exterior vê o interior, como o estrangeiro e como uma nação independente estrangeira ou uma organização internacional ou uma estrutura de fenômeno como a União Europeia ou outros blocos comerciais e regionais veem o Brasil e suas ações. E por isso, inclusive, é importante e entende-se o papel da imprensa na crítica a toda essa questão de como, eventualmente, governos locais e o governo federal, representado pela União, estão atuando e, em relação ao combate da pandemia, mas também aquilo que está sendo feito fora das questões da pandemia, que são correlatas à pandemia. Medidas, por exemplo, ambientais, que causaram polêmica, inclusive com a divulgação de vídeo de reunião ministerial no dia 22 de abril. Então, tudo isso, nesta mini palestra aqui, nós buscamos tratar aqui de forma rápida, mas ainda assim trazendo conteúdo ainda relevante. É importante começar falando que a Constituição Federal, que tem que nos guiar como operadores do direito, como aqueles que atuam no direito, mas não só nós, mas a todo cidadão brasileiro e estrangeiro dentro do território nacional, é importante dizer que a Constituição Federal de 1988, dada toda uma história e uma tradição brasileira em temas internacionais, algo que já vem do Império Brasileiro, e depois veio perpassando vários períodos, obviamente com a importância do Barão de Rio Branco, que foi o chanceler brasileiro, que organizou todo o sistema muito próximo ao que nós temos hoje, do Itamaraty, que é o Ministério das Relações Exteriores brasileiro, e toda uma política internacional independentista, ao mesmo tempo soberana, é, todavia muito preocupada e sempre buscando o desenvolvimento nacional a partir de uma política externa que permitisse dar ao Brasil caminhos de desenvolvimento e uma busca de um crescimento econômico, inclusive sanando nossas grandes disparidades, nossos problemas de desenvolvimento regional, intrarregional e do desenvolvimento da nação como um todo. Então, a Constituição de 88, em relação a todo o tema de como o Brasil é visto pelo mundo, é bem interessante, porque traz essa questão da história da política externa brasileira, que veio vindo, e que depois foi colocada em texto no artigo 4º da Constituição da República, que vai lá e diz: artigo 4º da Constituição. A República Federativa do Brasil rege-se nas suas relações internacionais pelos seguintes princípios. Inciso 1, independência nacional. Inciso 2, prevalência dos direitos humanos. Inciso 3, autodeterminação dos povos. Inciso 4, o princípio da não intervenção. Inciso 5, igualdade entre os Estados. 6, defesa da paz. Inciso 7, solução pacífica dos conflitos. Inciso 8, repúdio ao terrorismo e ao racismo. Inciso 9, cooperação entre os povos para o progresso da humanidade. Inciso 10, concessão de asilo político. Em seu parágrafo único, vai dizer: a República Federativa do Brasil buscará a integração econômica, política, social e cultural dos povos da América Latina, visando a formação de uma comunidade latino-americana de nações. Então, neste artigo 4º da Constituição, nós temos ali as regras que vão primar pela política externa brasileira, é, não política externa de governos, independente de governos, mas a política externa do Estado brasileiro, política externa, política de Estado.
E, obviamente, o Brasil já teve vários governos, e que muitos desses princípios aqui já são bastante anteriores à Constituição de 88, como brevemente falei, mas que trouxeram para a Constituição brasileira uma ferramenta, inclusive de controle nacional, controle de terceiros em relação à política externa e ao direito internacional e ao direito constitucional em si, levando, por exemplo, permitindo questionamentos da Procuradoria-Geral da República, questionamentos de entidades, questionamentos de parlamentares em relação ao cumprimento destes princípios pelo Estado brasileiro, majoritariamente pelo Poder Executivo, se utilizando do Itamaraty, que é o Ministério das Relações Exteriores, que tem como função primordial assessorar a política externa do presidente da República eleito no momento. E vários dos governos que passaram no Brasil, posterior à Constituição de 1988, seguiram estes princípios, cada um ao seu tom, em relação a muitos destes temas aqui tratados do artigo 4º, por exemplo, em relação à autodeterminação dos povos e à não intervenção, houve governos brasileiros, houve governos aqui no Brasil que seguiram estes princípios, especificamente a autodeterminação dos povos, de formas muito diferentes dentro da sua participação no Conselho de Segurança das Nações Unidas. Em momentos em que o Brasil esteve neste conselho, dado que o Brasil não é membro permanente, mas é membro temporário, foi membro temporário, um dos países que, junto com o Japão, que mais esteve no Conselho de Segurança das Nações Unidas. E muitas vezes ali naquele Conselho de Segurança, onde é feito o que há de mais duro em política externa e de política internacional, muitas vezes o Brasil teve votos orientados sobre esse princípio, que é o da autodeterminação dos povos. E falando tudo isso por quê? Falamos isso exatamente para lembrar nós como advogados, nós como juristas, da questão de como um mero texto não é um mero texto, não existe mero texto em direito. O texto está trazendo todo um tema de direito material, não apenas formalidade, mas materialmente, toda uma carga histórica, política, acima de tudo jurídica, obviamente, sobre a forma de atuar do Estado brasileiro como um todo. E então é importante conhecer estes princípios para podermos tratar do que está sendo feito agora e do que nos últimos anos, não apenas neste governo atual, mas uma série de governos, foi feito e como isso repercute agora, durante essa situação grave de calamidade pública que internamente vivemos, mas que o mundo também está vivendo, cada país à sua maneira, alguns já saindo deste estágio, mas ainda assim preocupados com os riscos de uma nova onda, como se diz, acerca da pandemia, do coronavírus, corretamente dizer Covid-19, conforme regras, inclusive, da Organização Mundial da Saúde, a OMS. É, Lembrando, já que falamos do artigo 4º e lembrando do artigo 225 da Constituição Federal, que traz uma série de regras sobre direito ambiental brasileiro, então, é o direito ambiental constitucional ou direito constitucional ambiental, que traz também uma série de princípios e regras de como o Brasil vai atuar na sua política ambiental, tanto o Brasil como União, mas também o Brasil como estados, Distrito Federal e municípios, como entes também, os entes federados. E ali estão as regras das quais o Brasil tem que seguir, deve, como mandamento constitucional, e que a política externa deve refletir estas regras, estes princípios, e que os países observam o Brasil seguindo ou não seguindo estes princípios. Muitos destes princípios e regras, na verdade, são regras e princípios que vieram do direito internacional e que foram internalizados no Brasil, dada até a estrutura aí vem uma questão de direito internacional público, que é saber por que o Brasil segue estas regras. O Brasil segue estas regras exatamente porque não está isolado do mundo, é o quinto maior país do planeta, tem toda uma história que muitas vezes os próprios brasileiros não acabam ignorando, muitas vezes não é nos ensinado na universidade, e na nossa formação como um todo, fica pouco ressaltada a atuação do Brasil e como o Brasil é visto no exterior.
E aí, em temas de direito internacional, vamos lembrar das teorias que regem ou vão argumentar e debater sobre qual que é o papel do direito internacional versus, se correto fosse dizer que há uma dualidade ou coisa que o valha, acerca de como o direito internacional e o direito interno ou o direito nacional se relacionam ou não se relacionariam eventualmente. E a teoria monista do direito internacional público diz que direito internacional e direito interno são equivalentes, ou estão no mesmo patamar em nível hierárquico, supostamente. Aí, obviamente, há um questionamento no monismo, que é esta teoria que diz que direito internacional e direito interno e que são equivalentes. Há, obviamente, nuances, inclusive uma das nuances, que é a de que existiria um monismo, um direito em que o monismo, essa teoria, seria mais tendente ao nacionalismo, que é uma teoria que vem do Hegel, que vai dar prevalência para o direito interno, que é uma também chamada doutrina monista soberanista ou monista nacionalista, em que dá preferência, quase como numa hierarquia de normas, para o direito interno, depois o direito internacional. Enquanto que há outro lado, uma teoria monista internacionalista, que dá preferência, privilégio, talvez, não sei se seria correto dizer privilégio, mas uma preferência para o direito internacional e depois para o direito interno. É quase como uma hierarquia. E esta teoria, inclusive, vem de Hans Kelsen acerca de uma equivalência de pirâmide das normas, em que o direito internacional, especificamente o direito internacional humanitário, em regra, teria uma prevalência sobre o direito interno de um país. Ainda assim, isso estaria dentro do monismo, que diz que direito internacional e direito interno, ou direito nacional, seriam equivalentes. Obviamente, neste monismo internacionalista, poderíamos dizer que o direito internacional, ainda assim, ainda que seja supostamente equivalente ao direito interno, o direito internacional chamaria mais atenção daquele aplicador do direito. É, Todavia, é, como nada é fácil e nada é simples, né, dentro dessas questões, é, vem uma outra teoria, que é a teoria dualista do direito internacional. A teoria dualista coloca eventualmente o Brasil e outros tantos países como seguidores dessa teoria, que diz que existe o direito internacional e existe o direito interno, e são coisas diferentes, não são equivalentes, como a teoria monista diz. E somente seriam equivalentes ou supostamente equivalentes em determinado grau quando as normas de direito internacional fossem internalizadas no sistema jurídico de cada país. O Brasil adota esta teoria, em que pese a doutrina majoritária no Brasil dizer que não é o caso do Brasil adotar a teoria dualista, mas o Supremo Tribunal Federal, em uma série de julgados, deixou bem claro, inclusive por votos, por exemplo, do ministro Celso de Mello, de que o Brasil adota uma teoria dualista chamada moderada, que diz que o direito interno é algo e o direito internacional é outro. Todavia, este direito, quando é assinado um tratado internacional por ministro plenipotenciário, embaixador ou presidente da República, depois aprovado pelo Congresso Nacional dentro das suas regras e regimento interno, aí sim seria ratificado pelo Brasil, pelo presidente da República, posteriormente, e entraria para o direito brasileiro. Por isso não seria equivalente à teoria monista, assim, dado que passaria por todo um procedimento para ser adotado internamente no Brasil. É assim que diz a teoria dualista e, segundo o Supremo Tribunal Federal, a teoria no Brasil adotada seria uma teoria dualista, moderada, pois consideraria que certas normas de direito internacional, especialmente de direito internacional humanitário, direitos humanos, em regra, dada até a previsão do artigo 5º, inciso 78 da Constituição,
dado que a aprovação, dado uma norma de direito internacional de caráter humanitário, de direitos humanos, aprovada mediante o regimento das casas do Parlamento Brasileiro, do Congresso Nacional, com o quórum necessário, lá previsto na Constituição Brasileira, para as emendas constitucionais, 3/5 dos votos em cada casa, em 2 turnos, assim seria considerado uma emenda constitucional, uma votação para emenda constitucional. E no caso dos tratados de direitos humanos que o Brasil assinaria, se aprovados no Congresso Nacional, mediante este quórum de 3/5 dos membros de cada casa, em 2 turnos, assim seriam adotados pelo Brasil e teriam a equivalência de direitos de emendas constitucionais. Seriam direitos reconhecidos dentro do sistema de emendas constitucionais, fariam parte do chamado bloco de constitucionalidade. Então, essa é a interpretação do Supremo Tribunal Federal, de uma boa parte dos constitucionalistas. Todavia, no direito internacional, a doutrina diz que o Brasil teria adotado supostamente a teoria monista. Mas falamos de tudo isso por quê? Porque isto mostra o papel que existe para o direito internacional, para o direito ambiental, dadas as regras do artigo 225 da Constituição, e de por que o Brasil se compromete a determinados compromissos internacionais e como esses compromissos internacionais são importantes para o Brasil e são normas de direito. Não há que se dizer que não seriam normas jurídicas. São normas jurídicas, obviamente, não se deve misturar direito e política, mas é feita uma política internacional. Esta política internacional, em determinado momento, decidem transformar esta política ou este modo de agir em direito. Este direito é internalizado e, eventualmente, o país adota ou não. O Brasil, seguidor de várias normas ambientais, dentro de uma história de direito internacional e de uma história de direito ambiental. É importante ressaltar que o Brasil, os temas de direito ambiental no Brasil são muito caros a nós, especificamente dada a nossa geografia, que é sabido que nós temos, a nossa riqueza ambiental, a nossa riqueza em regra natural, dadas as florestas, Mata Atlântica, acima de tudo a floresta amazônica, que em grande parte está dentro do território brasileiro. O Brasil cedia a organização do Tratado da Amazônia, em que outros países também possuem floresta amazônica estão sediados, fazem parte, são membros, mas a organização fica sediada no Brasil, em Brasília. Então, isso mostra como o direito ambiental tem a sua importância, que vem lá de todo um desenvolvimento do direito ambiental nos anos 50, nos anos 60, mas que culminou na organização da Conferência de Estocolmo de 1972, na Suécia, que posteriormente teve uma atuação do Brasil, mas que posteriormente teve seu realce 20 anos depois na ECO 92, ou na chamada Rio 92, que foi a Conferência do Desenvolvimento e do Clima, que foi organizada no Brasil em 1992, em um ato histórico, e do qual muitos dos direitos ou de princípios e regras de direito ambiental que são seguidos por vários países, aqui foram votados. No Rio de Janeiro foram votadas várias destes princípios, e assim a comunidade internacional decidiu internalizá-los. Já é importante lembrar, por exemplo, entre os princípios, o princípio do desenvolvimento sustentável, que já vinha em determinados pontos já sendo escrito e em alguns trechos de regras celebradas na Conferência de Estocolmo em 1972, mas que em 1992 ganharam toda a sua importância, dado que viraram regras e princípios, e dali seguiram vários outros tantos princípios de direito internacional ambiental, e depois internalizados, e que no Brasil estão na Constituição, em seu artigo 25, em vários dos incisos. Basta lembrarmos, por exemplo, do princípio da equidade geracional, que inclusive está numa lei, que é a Lei de Proteção da Mata Atlântica, e esse princípio da equidade geracional
já seguindo já outros princípios, mas acima de tudo o princípio do desenvolvimento sustentável, vai lá dizer, neste princípio, e toda a doutrina trabalha sobre este tema, de que o meio ambiente como um todo deve ser protegido, pensando não apenas nesta geração, mas nas gerações que vão no suceder. E daí, inclusive, esta questão de por que o direito ambiental é tão importante. Falamos tanto sobre meio ambiente, sobre a questão de aquecimento global e de vários outros fenômenos que são todos condizentes com esta questão da equidade geracional. Princípio tão caro, mas que muitas vezes esquecido, dado que fica na sombra de outros tantos princípios, mas que, na verdade, vem todo de uma história de desenvolvimento dos tratados ambientais, como da Constituição de Estocolmo de 72, do Tratado de Estocolmo de 72, mas que realmente se tornou fundamental na Rio 92 e que foi confirmado e ainda mais ampliado na Conferência do Rio de Janeiro, na Rio +20, em 2012. Então, isso vai mostrando como o Brasil tem um papel de relevância nessas questões e que a política externa brasileira foi conduzindo a isso. Mas quais são os efeitos em si da pandemia para os temas de direito ambiental? É que durante este combate à pandemia, que não vamos entrar aqui no mérito de como está sendo feito o combate no país ou não, a reunião do dia 22 de abril, que acabou por uma decisão do Supremo Tribunal Federal sendo divulgada, na conferência, naquela reunião, em determinado trecho, o ministro da pasta ambiental acabou tendo uma frase que foi considerada por outros países como algo muito prejudicial. Ainda que não tenha sido colocada em prática aquela frase, mas já há sinais, segundo países e organismos internacionais, de que o Brasil não estaria cumprindo com todos os seus regramentos ambientais e os regramentos assinados em tratados internacionais, em convenções internacionais que o Brasil se comprometeu a adotar e que estão internalizados no Brasil. E por que isso é importante? Porque o Brasil atualmente está discutindo dois pontos fundamentais para o seu futuro como país e, acima de tudo, como economia. O Brasil está atualmente esperando a aprovação da União Europeia para assinar, na verdade já assinou, mas para fazer parte do acordo União Europeia e Mercosul. Este acordo reúne os 27 membros da União Europeia e, atualmente, os 4 membros do Mercosul, majoritariamente o Brasil, obviamente, dado o seu tamanho da economia, mas o Brasil depende, obviamente o Mercosul, mas o Brasil tem uma série de atos que se compromete, deveres que se comprometeu neste acordo, que é o acordo comercial entre a União Europeia e o Mercosul, que visa flexibilizar determinadas regras comerciais, acabar com várias das barreiras tarifárias, alfandegárias, barreiras outras tantas, inclusive sobre matéria ambiental, mas que a União Europeia, para o acordo começar a valer para ambos os blocos, tanto o bloco da União Europeia quanto o bloco do Mercosul, precisa da aprovação dos 27 parlamentos dos países membros da União Europeia. Todavia, dada toda a questão ambiental que o Brasil anda já há alguns anos já fazendo ou deixando de fazer, se omitindo ou mesmo agindo, e que causam reflexos no exterior, notícias divulgadas pela imprensa, mas também relatórios dos países que têm relações internacionais com o Brasil e que são colhidos pelas suas embaixadas em Brasília, com uma série de informações sobre quais são as atitudes do governo brasileiro atualmente, ou já que vem ocorrendo já durante um acumulado de tempo da nossa história. Uma notícia importante, do dia 25 de maio, divulgada pelo jornal Valor Econômico, mostra que a União Europeia está visando agora uma ação ambiental contra produtos vindos do Brasil. Isso mostra como a política ambiental realizada no Brasil
especificamente uma política ambiental que vem sendo elaborada ou vem sendo conduzida mais recentemente, nos últimos meses, e dada até a questão do combate à pandemia, a questão do combate ao desmatamento vem sendo conduzido de uma certa forma que os países buscam, que os países, especialmente os países europeus, estão extremamente preocupados. A União Europeia, a Comissão Econômica Europeia vem discutindo uma ação ambiental contra produtos brasileiros. Isso foi uma publicação do jornal Valor Econômico do dia 25 de maio de 2020. Recentemente, já nos últimos dias, o parlamento holandês, no dia 3 de junho, o parlamento holandês votou uma moção contra a ratificação do acordo União Europeia-Mercosul. Então, o parlamento holandês se reuniu, fez uma moção, aprovada, obviamente, dado o quórum do regimento do parlamento holandês. A moção vai contra a assinatura da ratificação do acordo União Europeia-Mercosul. Obviamente, os acordos já foram assinados, mas agora precisam da ratificação destes países. O parlamento holandês votou contra a ratificação deste acordo e não só, a Áustria já havia feito isso meses antes, se posicionado contra o acordo, já dado já na questão da Áustria, todo um desenvolvimento já, porque já está agora na mesa do Poder Executivo da Áustria. A França, em outubro de 2019, pela sua ministra do Meio Ambiente à época, se posicionou também contra o acordo, dadas aquilo que a União Europeia vê que está sendo feito no Brasil. Temos até questionamento sobre isso, pode-se ter questionamento sobre isso, mas há assim, um esforço da União Europeia em observar com muita cautela, visitas inclusive de parlamentares da União Europeia no Brasil, visita de parlamentares brasileiros à União Europeia para tentativa de esclarecimentos, além, obviamente, de todo o esforço do Itamaraty para que este acordo seja ratificado pelos 27 membros da União Europeia, para que então o acordo da União Europeia possa eventualmente beneficiar tanto a União Europeia, mas acima de tudo o Mercosul, e falando no caso do Brasil, como isso é importante. E essas questões todas são observadas dadas notícias a respeito do Fundo da Amazônia, do Conselho da Amazônia, que teve ser tomada a liderança pelo vice-presidente da República, general Hamilton Mourão, que são tentativas do governo brasileiro de eventualmente mostrar que está assim protegendo e se acautelando em relação à proteção ambiental. Mas é importante dizer que não é só o acordo Brasil, Mercosul, União Europeia, perdão, que tem uma questão que é fulcral para o desenvolvimento brasileiro, desenvolvimento econômico brasileiro agora e dos próximos meses, dos próximos anos, mas também a entrada do Brasil na OCDE. O Brasil, em março de 2017, do governo presidente Michel Temer, deu início, na verdade já estava em todo um procedimento, mas realmente fez a entrada para os procedimentos de entrada para a entrada na Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, a OCDE. O Brasil atualmente já se encontra com 33% de convergência entre os acordos da OCDE. O Brasil encabeça a lista dos candidatos que está com buscando ratificar os acordos que a OCDE impõe para os seus membros. São 284, se não me falha a memória, mais de 280 acordos e padrões, protocolos que devem ser seguidos pelos países. O Brasil já assinou mais de 80 deles, o que nos coloca à frente, por exemplo, da Argentina, que supostamente seria um grande candidato para a entrada na OCDE. Todavia, esta questão ambiental é extremamente importante, porque muito do que é feito em matéria ambiental, dada até uma certa pressão social, que é importante, fundamental, mostra como o Brasil tem que se alinhar e tem que mostrar efetividade sobre a questão da proteção ambiental para que possa, eventualmente,
colher frutos em outras áreas, e especificamente sobre a questão ambiental, dada a importância de fazer parte de acordos internacionais que possam, eventualmente, serem positivos para a economia brasileira. A estimativa do Ministério da Economia, recentemente, é de que nos próximos 15 anos, quando eventualmente o acordo Brasil-União Europeia for ratificado por todos os países que o assinaram, quando ele vindo a valer, ele beneficiaria o Brasil nos próximos 15 anos em um PIB de 87,5 bilhões. Isso mostra assim, a importância do acordo Brasil, acordo Mercosul-União Europeia e o acordo para o Brasil. E, todavia, como já falamos, a questão ambiental é sim o foco do tema para os países europeus. E dado até a sua geografia, por exemplo, a Holanda tem uma questão preocupante em relação à sua posição geográfica, dado que parte do território se encontra no nível do mar ou abaixo do nível do mar. Então, aquelas discussões sobre aquecimento global, questões científicas todas sobre nível da água, ou coisa que o valha, nível dos oceanos, afeta tanto a Holanda. Por isso, inclusive, a reação da Holanda mais feroz, talvez, não sei se seria o certo dizer isso, mas isso mostra por que a União Europeia se preocupa tanto com a questão ambiental, e o objetivo todo desse tema é de falar por que o Brasil tem que se preocupar com essa questão ambiental, que é tão fundamental e que durante a pandemia se mostrou ainda mais cara, dada toda a questão de desenvolvimento ambiental, desenvolvimento da Amazônia, e nós sabemos como que a pandemia teve um efeito, está tendo um efeito muito forte sobre a região amazônica, a região norte do Brasil como um todo. Então, esses temas são importantes para o Brasil. Aqui foi apenas uma palestra para apontar ali um determinado ponto específico, que em pouco tempo não é suficiente para debater as questões, mas ainda assim tem uma função apenas de apontar aqueles eventuais riscos que o Brasil pode ter, se não eventualmente seguir efetivamente as normas ambientais que o Brasil escolheu por opção e por questão mesmo até de democracia. O Brasil elegeu governos que assinaram esses tratados e convenções e toda uma normativa que o Brasil eventualmente quis adotar, mas que o Brasil deve, por responsabilidade internacional inclusive, deve seguir e deve se comprometer a seguir, sob pena de ficarmos afastados de todo um sistema global, um sistema internacional, de normas internacionais e de reconhecimento do papel do quinto maior país do mundo, de quinta, sexta ou sétima economia do mundo atualmente. Há toda uma discussão sobre a questão de qual o reconhecimento do Brasil como economia, mas ainda assim, entre as 10 maiores economias do mundo, quinto maior país do planeta, uma grande população, membro dos BRICS, e um candidato histórico ao Conselho de Segurança das Nações Unidas, como que o Brasil é visto pelos países estrangeiros e de como ele tem que seguir determinadas normas, inclusive durante a pandemia, porque está sendo observado pelos outros países com zelo, inclusive, aquele zelo que deveríamos ter, outros estão eventualmente questionando o nosso zelo e nos observando ainda mais. Então, o objetivo hoje foi falar sobre essas questões, um termo muito curto. Agradeço à Comissão de Cultura e Eventos da OAB de São Paulo, ao professor Dr. Alexandre Rolo, e muito obrigado.